Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar mais uma lição da Escola Sabatina. Nós vamos estudar a lição de 5 de maio, tá? Uma segunda-feira, é a lição número 6, e o título dela é Uma Luz no Deserto. Letra A. Como os filhos de Israel eram guiados no deserto? A gente tem aqui o texto de Êxodo 13, 21 e 22. Fala assim, ó. E o Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem durante o dia e durante a noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então, durante o dia tinha lá uma coluna de nuvem que ia guiando os filhos de Israel. E durante a noite tinha uma coluna de fogo. Segunda pergunta. Explique a presença oculta nas colunas de nuvem e de fogo. A gente tem um texto aqui de Êxodo 13, 21, já na última parte, ó, na primeira, quer dizer. Fala assim, ó. E o Senhor ia adiante deles, ou seja, Deus ele estava indo ali guiando o povo na frente, entendeu? Aquela coluna representava Cristo. E ele estava sempre ali com os hebreus. E aqui no final do texto de 1 Coríntios 10, 1 e 4, no versículo 3 e diante, fala assim, ó. E todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Muito bem. A gente aqui também tem o texto da nota, que é um trechinho do texto que está escrito em O Livro Desejado de Todas as Nações, página 464, que fala assim, ó. Na manifestação de Deus a seu povo, a luz sempre simbolizou sua presença. No início, a luz brilhou da escuridão pela palavra criadora. A luz estava oculta na coluna de nuvem durante o dia e na coluna de fogo à noite, que lideravam os vastos exércitos de Israel. Então, aqui está um complemento, né? A nossa resposta da letra A. Vamos partir para a letra B, que diz assim, ó. O que está escrito sobre a presença de Cristo com Israel no deserto? E que proteção Deus garantiu ao seu povo? Temos aqui o texto de Salmos, aqui, ó. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para iluminar a noite. Também tem o texto de Isaías 4, 5 e 6. Capítulo 4, versículos 5 ao 6. E criará o Senhor sobre todo o lugar do monte de Sião, e sobre as suas assembleias uma nuvem de dia e uma fumaça, e um resplendor de fogo flamejante de noite. Porque sobre toda a glória haverá proteção, e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para o refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Então, tinha-se uma nuvem que ela era coberta, né, durante o dia, que era para proteger lá os hebreus. E à noite tinha uma coluna de fogo que era para iluminar a noite. Estava ali por cima, né? Aqui tem o texto de Patriarcas e Profetas, página 283. Uma das mais belas e consoladoras passagens da profecia de Isaías faz referência à coluna de nuvem de fogo para representar o cuidado de Deus com seu povo na grande e última luta contra as forças do mal. Então, isso tinha o objetivo, tinha um propósito de representar o cuidado de Deus com o seu povo, né? Nós vemos aqui. Letra C. Como Cristo se manifestou no Sinai e como Moisés e o povo reagiram. Aqui o texto de Êxodo, ele é bem grandinho. É o capítulo 19, versículo 16 até o 18. Tem assim, ó. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumejava, porque o Senhor descera sobre ele fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Então Cristo ele se manifestou no Sinai em forma de trovões, de nuvens,
né, de coisas sobrenaturais que o ser humano não vê com tanta frequência, ainda mais os hebreus naquela época, né? Então, como Moisés e o povo reagiram? Aí tem o texto de Êxodo 20, versículo 18 e 19. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se longe, e disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos. E não fales Deus conosco, para que não morramos. Então, eles estavam assombrados, eles estavam com medo, né? Até porque, imagina, tem lá um monte e ele tá lá tremendo, tá? Tem relâmpagos, tem trovões. Então, é uma coisa que a gente não vê com frequência, né? Então, Deus, ele se manifestou dessa forma e vendo tudo aquilo que estava acontecendo, os hebreus, eles ficaram com medo, né? Aqui no livro de Hebreus 12, 21, fala assim, ó. E tão terrível era a visão, que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. A glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte. À vista da multidão reunida, tão terríveis eram os sinais da presença de Jeová, que os exércitos de Israel tremeram de medo e saíram como o rosto em terra diante do Senhor. Patriarcas e Profetas, página 304. Aí, bom, a gente já respondeu essa questão, né? Como Cristo se manifestou no Sinai, de uma forma sobrenatural. E como Moisés e o povo reagiram? Com muito medo. Então, a gente encerra aqui o nosso estudo, a nossa lição da segunda-feira. Bom, continue assistindo os vídeos aqui do canal da Irmã Ruth, porque são muito importantes, são lições para nós, né? Nós que somos cristãos, nós entendermos os assuntos que estão na Bíblia, né? Muito importante para nós. Então, deem um like no vídeo, compartilhem com outras pessoas que ainda não conhecem da Palavra de Deus, para que elas possam conhecer ou compreender mais. Até a próxima!